Olá, família! Mais um momento do projeto CEA em Casa. Mas antes de começarmos a palestra, estamos com a nossa campanha de máscaras. Máscaras de adulto, máscaras de criança. Então, se você tem habilidade para confeccionar máscaras ou pode adquirir para doação, a entrega é aqui no DIS. Agradecemos desde já. Com vocês, Maílce Figueiredo, com o tema Fatalidade. Olá, pessoal! É sempre bom estar aqui com vocês. Hoje nós vamos conversar sobre o tema fatalidade. Esse tema, de certa forma, dá uma sacudida na gente, né? Do tipo, ei, acorda, você não é vítima dos acontecimentos da vida, você não é vítima das coisas que estão acontecendo na sua vida, você tem responsabilidade. Enfim, esse tema é bastante interessante, desafiador, né? E me gerou, né, muitas conversas, muitas reflexões, conversas familiares, muitos questionamentos que me possibilitaram fazer conexões com outros assuntos do meu dia a dia, de comportamento, de postura, e eu tenho a certeza que vocês conseguirão fazer também essas conexões. A palavra fatalidade, quando pronunciada em geral, nos remete a algo, a um acontecimento inevitável. Até aí, ok. Mas ela vem acompanhada com muita frequência de uma conotação ruim, nos remete a algo ruim. Toda vez que acontece uma tragédia, acidentes de grandes proporções, mortes coletivas, mortes repentinas, nós temos o hábito, né, de dizer que fatalidade. Ou então, isso foi uma fatalidade, no sentido de ser algo inevitável. O acidente foi fatal, ou seja, não houve sobreviventes. Enfim, essa palavra ela vem sempre carregada dessa conotação negativa. E aí nós fomos ao dicionário, né, buscar qual o significado da palavra fatalidade. E no dicionário a gente tem a seguinte definição. Fatalidade, destino que não se pode evitar. Essa é a definição. Destino que não se pode evitar. E também, o próprio dicionário nos oferece algumas palavras semelhantes, sinônimos, que eu também trouxe aqui para a gente. Então, desdita, azar, destino, desastre, desventura, infortúnio, tragédia e por aí vai. Então, observem, as palavras consideradas sinônimas, consideradas semelhantes, são sempre palavras de cunho negativo, né? É uma tragédia, é um desastre, uma desventura, um azar, né? Mas, se a gente prestar atenção na definição da palavra, que é destino que não se pode evitar, a gente vai ver que ninguém está falando em situações ruins ou situações boas. É uma definição neutra, né? Digamos assim. Pode ser um destino, pode ser uma situação negativa ou uma situação positiva. Em algum momento se falou num destino trágico, é um destino que não se pode evitar, um destino trágico, um destino infeliz, de dor, de sofrimento? Não, né? Por que não pode ser um destino bom? E aí sim, nós fomos até o Livro dos Espíritos. E existe um capítulo lá, na terceira parte do livro, que fala das leis morais, é o capítulo 10 da Lei de Liberdade, onde a gente tem um item bastante extenso falando sobre fatalidade. E lá nós pegamos um trechinho escrito por Kardec, no finalzinho do capítulo, com uma definição de fatalidade, que eu vou ler aqui. A fatalidade
como vulgarmente é entendida, supõe a decisão prévia e irrevogável de todos os acontecimentos da vida, quaisquer que sejam a importância deles. Então, fatalidade supõe a decisão prévia, ou seja, algo que foi decidido anteriormente, irrevogável, ou seja, não se pode voltar atrás. É isso e pronto. Então, decisão prévia e irrevogável de todos os acontecimentos da vida. Todos. Não está falando se o acontecimento é ruim ou se é bom. Todos os acontecimentos da vida. Quaisquer que sejam a importância deles. Se são acontecimentos dos mais insignificantes, né, do nosso dia a dia, ou se são acontecimentos maiores que nos trazem consequências bem maiores, né, mudanças na nossa vida. Vamos pensar um pouquinho. Se existir mesmo a fatalidade, se realmente existe essa decisão prévia e irrevogável dos acontecimentos da vida, se existe esse determinismo nas nossas vidas, vamos pensar de que vale o nosso poder de escolha. Para que a gente vai escolher alguma coisa se já está tudo determinado? De que vale o nosso esforço, a nossa dedicação, o nosso empenho para nos tornarmos pessoas melhores, para contribuirmos na construção de um mundo melhor? De que vale tudo isso se todos os acontecimentos já estiverem pré-determinados na nossa vida? De que vale fazer prece para uma pessoa que está doente, está em sofrimento? Né? De que vale? De que valeria, né, a gente fazer uma prece para essas pessoas se, ora, né, tudo já está pré-determinado, tudo já está definido, é uma fatalidade. Né? Então, de que vale o meu empenho em aprender, em crescer profissionalmente, enfim. Então, são muitos questionamentos que surgem. Então, se realmente existir a fatalidade, a gente deixa de ter vontade, né? A gente deixa de ter responsabilidade, porque se as coisas acontecem à minha revelia, então eu não tenho responsabilidade nenhuma. Eu deixo de exercer o meu livre-arbítrio. É a negação do meu livre-arbítrio. Claro que existem leis naturais e imutáveis. Leis criadas por Deus. Está lá também na terceira parte do Livro dos Espíritos. O primeiro capítulo é da lei divina e natural. Então existem leis. Por exemplo, as próprias leis morais. São leis divinas. Leis criadas por Deus que regem as relações, né? A relação do homem consigo mesmo, a nossa relação com o próximo e a nossa relação com Deus. Então lá a gente tem a lei do progresso, né? A lei de conservação, a lei de destruição, a lei de adoração, enfim. Então são leis imutáveis. Sim, a gente não pode negar. Mas daí a gente acreditar que todos os acontecimentos da nossa vida são regidos, né? Estão subordinados, estão submetidos a uma fatalidade, vai uma grande distância. Somos espíritos em evolução. Nós trazemos muitas questões a serem resolvidas, vícios a serem vencidos, né? Enfim, estamos aqui encarnados num mundo de provas e expiações. Somos dotados de razão, de inteligência, de sentimento, de vontade. Somos livres para pensar. Está lá no Livro dos Espíritos, né? A liberdade de pensar. Somos livres. Temos o livre-arbítrio das nossas ações, a liberdade de escolha, a liberdade de decisão, desde que a gente tenha vontade, né, de realizar algo e desde que a gente respeite o direito, né, do próximo. Então nós temos o livre-arbítrio. Se houver fatalidade, não dá para ter liberdade, né? Não há fatalidade com liberdade.
a fatalidade e a liberdade, elas estão intimamente ligadas, daí estarem até no mesmo capítulo lá no Livro dos Espíritos, da Lei de Liberdade, como eu já falei algumas vezes. É um capítulo que fala de liberdade de pensar, liberdade de consciência, livre-arbítrio, fatalidade, e elas se correlacionam. Agora, se nós temos a liberdade dos nossos atos, né? Se nós temos livre-arbítrio, liberdade de escolha, para decidir nossos caminhos, vocês concordam que as consequências dessas nossas escolhas, desses caminhos, são de responsabilidade nossa, não é? Então, tudo que a gente fizer ou deixar de fazer vai ter consequências, né? E essas consequências serão consequências para nós mesmos e muitas das vezes para o outro, porque a gente vive em sociedade, né? Então, o que a gente faz acaba repercutindo nas outras pessoas. As nossas decisões repercutem na vida das pessoas que estão à nossa volta. Então, ninguém vai ser responsável por uma decisão tomada por outra pessoa. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, pelas consequências dela, pelos nossos erros, pelos nossos acertos, né? Cada um tem que assumir isso. Então, se há essa liberdade, há também a responsabilidade. Então, esses conceitos são importantes para a gente ir entendendo a questão da fatalidade na nossa vida. Então, as nossas ações, elas geram sempre reações. Isso não é novidade. Cada escolha boa ou ruim, a gente tem que aceitar as consequências. Mas é muito mais fácil a gente criar justificativas, né? Para as situações pelas quais a gente passa. Por isso lá no início, né, que eu falei que era uma sacudida, né? Nós não somos vítimas dos acontecimentos da nossa vida. E muitas vezes a gente se vitimiza, né? A gente cria justificativas, a gente coloca a responsabilidade dos acontecimentos, das situações pelas quais a gente está passando, nas mãos de outras pessoas, né? Às vezes a gente atribui ao destino, né, à sorte, ao azar ou a um poder sobrenatural, como se você não tivesse condições de controlar não tivesse condições de controlar aquela situação. Quando na realidade o que está acontecendo com você certamente é uma consequência de uma escolha feita em algum momento da sua vida. Então, a gente quer o bônus de ter a liberdade, de ser livre, mas a gente não quer arcar com o ônus das consequências, né, das opções feitas. Então, aquilo que a gente faz sempre volta para a gente, né? Aquilo não tem, a gente doa o que a gente doa para o universo, a gente recebe, né, de volta. Então, a semeadura, aquela frase, né, da semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. E aí isso me fez lembrar do bumerangue, né? Quando eu estava estudando, porque o bumerangue é aquele objeto, hoje já tem de outros formatos, né, mas que forma duas asas, assim, formando quase que um triângulo. E hoje já existem de 3 pontas, 4 pontas, enfim, né? Mas o original era esse. E existem, isso até eu descobri, né, lendo, 2 tipos de bumerangue. Um que é mais antigo, né, de milhares de anos atrás, que você joga e ele não volta para sua mão. Então era usado para caça, enfim, é o chamado bumerangue não retornável. E tem aquele que é mais conhecido, mais comum, né, usado para a gente em esportes, e para nossa diversão mesmo, e que a gente joga, né, e dependendo da forma como você joga, tem toda uma postura, uma orientação, ele retorna à sua mão, né, retorna à mão do lançador, que é o bumerangue retornável. E foi a partir dele que surgiu a expressão, o efeito bumerangue.
Hoje, nas próprias redes sociais, no Instagram, né, jovens, enfim, as pessoas postam, né, é o efeito bumerangue, né? Ela posta uma imagem que vai e volta, vai e volta, vai e volta, né? E a gente tem esse objeto, esse artefato, né, que também ilustra bem a questão da ação e reação, né, de que tudo que vai e volta, de que a gente colhe o que a gente planta, e assim vai. Né? Então, é isso. Para cada ação, para cada pensamento nosso acalentado, sentimentos cultivados, teremos consequências. No nosso futuro, tá? E que são de nossa responsabilidade. Só que, quando a gente fala em futuro, a gente pensa em algo muito distante, né? Ah, meu futuro, né? Mas o futuro é agora. Acho que tem até uma música, né? O futuro é agora. O futuro é daqui a 1 minuto, já é futuro. Daqui a uma semana, daqui a um mês. Então, enfim, a gente não é algo tão distante. Então, essas consequências a gente colhe muitas delas bem rapidinho. E quando a gente fala também do passado, né? Então pensa, alguma coisa no meu passado, na minha outra existência, pensa numa coisa remota, longínqua, quando na realidade passado, há 5 minutos atrás, já é passado. Né? Há uma semana atrás, já é passado. Enfim, e eu posso estar colhendo hoje alguma escolha que eu fiz ontem, né? Ou que eu tenha feito há um mês atrás. Tá certo? Então, continuando. Se a gente quiser usar esse termo fatalidade na nossa vida, ela existe a partir do momento que a gente faz as escolhas. Quando a gente escolhe, né, quando a gente faz as nossas escolhas, a gente está criando uma espécie, e essas palavras não são minhas, estão lá no Livro dos Espíritos, uma espécie de destino para a gente. Você escolhe, você cria uma espécie de destino. Por exemplo, um jovem resolve fazer um concurso. Né? Ele decide que quer fazer um concurso. E aí ele tem aquela vontade de passar nesse concurso, ele se dedica, ele estuda, ele faz escolhas, porque desiste de algumas coisas para poder estudar, porque quando a gente, né, é a escolha, você escolhe uma coisa, você desiste de outra. E, enfim, passado um tempo, ele consegue ser aprovado naquele concurso e consegue um bom emprego e segue feliz. Aí as pessoas dizem o quê? Nossa, que rapaz de sorte, né? Que jovem de sorte, sortudo ele, hein? A sorte está sorrindo para ele. Quando na realidade não foi nada disso, né? Foi uma escolha que ele fez e com vontade, com dedicação, com suor, com meta, com objetivo, ele foi atrás e conseguiu. Poderia ter sido outro caminho? Poderia. Ele poderia ter escolhido trabalhar numa empresa privada e buscar isso. Ele poderia escolher ter o seu próprio negócio e também ser feliz. Então, cada um de nós tem essa possibilidade de fazer escolhas a todo momento. Assim como nós temos possibilidades de fazer escolha quando estamos desencarnados, preparando a nossa encarnação. A gente participa da escolha, das provas pelas quais a gente necessita passar. Temos o auxílio de amigos espirituais, mas a decisão é sempre nossa, né? E claro que temos algumas exceções de espíritos ainda muito perturbados que não têm ainda a condição da escolha. Mas, em geral, a gente participa com o auxílio desses amigos. E aí, mais uma vez, a gente cria, lá no mundo espiritual, essa espécie de destino com relação às provas físicas. Porque com relação às provas morais, elas, né, vão se modificando. Por quê? Porque a gente tem a liberdade de ceder ou de resistir às influências que a gente venha a se submeter quando encarnados. Então vão surgindo particularidades nos nossos caminhos, né? Uma ação leva a outra, um comportamento leva a outro, e a gente e as coisas vão mudando e a gente vai criando.
né? Vai criando o nosso caminho, vai criando, construindo a nossa história, né? E que seja uma história boa, uma história com um final feliz. Nós podemos renascer num meio que tem pessoas que dizem, o meio, né? Nasceu num meio que não foi adequado, vai estar convivendo, né, com pessoas que te induzam a um comportamento equivocado. Mas se você vai ceder ou se você vai resistir, é contigo, a decisão é sua, a decisão é nossa. Da mesma forma, você pode reencarnar entre espíritos que vão te influenciar para o bem através da educação e tal, e você decidir seguir um outro caminho. Tá? Então, o ceder e resistir é com a gente. Agora, a má notícia, né? Não é uma má notícia. É uma notícia que eu tenho para dar, é que existe uma fatalidade na nossa vida. A única fatalidade colocada lá no Livro dos Espíritos para a gente é a morte, o instante da morte, porque desse momento a gente não pode se cortar. Quando chegar o momento, é esse e acabou. Né? E lá na pergunta 853, os Espíritos nos dizem que fatal, no verdadeiro sentido da palavra, só o instante da morte o é. Chegado esse momento, de uma forma ou de outra, a ele não podereis furtar. Bem, claro que a gente pode até abreviar esse retorno ao mundo espiritual de acordo com o nosso comportamento, né? A gente sabe disso. Então, se a gente não tiver os cuidados necessários, se nós agirmos de forma irresponsável, imprevidente, enfim, tem várias questões aí envolvidas, nós podemos abreviar. Assim como, quem sabe, né, se a gente cuidar bem da nossa saúde física, mental, espiritual, né, trabalhar no bem, quem sabe a gente não ganha aí uma moratóriazinha, não muito longa, né, mas sempre com a permissão de Deus, se for necessário, e a gente consegue ficar aqui mais um pouquinho. Mas, enfim, o instante da morte não tem jeito, tá? Bom, então, a gente está chegando aqui ao final dessa nossa conversa, desse nosso bate-papo, e então, para ficar, né, registrado que os acontecimentos da vida, eles são resultados das nossas escolhas, boas ou ruins, tendo sido feitas num passado remoto ou até mesmo nessa nossa mesma existência. Claro que tudo com a permissão de Deus, mas nós não somos vítimas, nós somos responsáveis por essas escolhas. Então, nada da gente ficar assim como espectador, né? Esperando as coisas acontecerem. A gente tem que agir de uma forma mais madura diante dessa oportunidade que a gente tem. E é a reencarnação. E que a gente não sabe nem quando terá, né? Qual será outro momento, e se teremos a oportunidade também de estarmos com as pessoas com as quais a gente convive e tem muitas das vezes ajustes, né, a serem feitos. E eu vou utilizar aqui para terminar uma trechos de uma música, da letra da música da Maria Elza Tiscati, no CD Olhos no Espelho. Então, que a gente possa se olhar no espelho e dizer: meu destino eu mesmo vou fazer. E será bem feliz, porque trago a marca de quem me criou. E comigo tenho o seu amor. Nada pode me deter no mal, nem a noite escura e nem o temporal. Obrigada e até a próxima.